que se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza. Texto bem conhecido, prometo ser breve. André, meu irmão, te amo em Cristo, meu irmão. Deus abençoe, bom te ver, rapaz. Irmã Dulce, irmão Marquinhos, Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que alegria. Ao longo dessas semanas eu vinha pedindo direção ao Senhor sobre a palavra a ser ministrada, principalmente numa ocasião tão especial quanto essa. E o pastor postou lá no grupo, né? O Espírito Santo confirmou a respeito da gratidão. Então, se nós pudéssemos dar um tema nessa noite, a mensagem, eu daria como bênçãos decorrentes da gratidão. O texto diz assim, Lucas 17, dos versículos 11 ao 19. Todos chegaram? Amém? Não? Perdão, eu não falei. Tenha misericórdia, tenha compaixão com esse pobre irmão. Lucas 17, versículos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos lendo a versão NVI, se porventura a sua é uma outra versão. O texto é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo da palavra do Senhor, ele não muda. Diz assim, 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Louvado seja Deus pela leitura dessa palavra. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças nós te damos pelo privilégio de estar no Senhor, reunidos numa só fé, num só propósito, num só Espírito, ó Deus, de louvar, engrandecer e bendizer ao Teu santo nome. Querido Deus, que o Teu Espírito tenha total liberdade de agir em nós e entre nós nessa noite. Que a Tua graça, o Teu amor, o Teu entendimento seja derramado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que não venha ser o homem a falar, mas sim o Teu Espírito, ó Pai. Pois a voz do homem, ela pode penetrar somente ao ouvido, mas a voz do Senhor é capaz de penetrar no coração, no mais íntimo, profundo do ser humano. Por isso, a Deus, pedimos que essa palavra nos constrange, nos fira, nos exorte, que ela possa encontrar terreno fértil em cada vida e em cada coração, ó Pai. Que ela possa crescer, germinar e dar bons frutos, frutos para a glória do Teu santo nome. Que todo pensamento contrário seja vencido, as preocupações do dia, da semana, estejam diante do Senhor, e que absolutamente nada, ó Pai, nos roube o privilégio de estarmos com os nossos olhos espirituais atentos a tudo que o Senhor tem a ministrar às nossas vidas. Nos submetemos inteiramente a Ti nessa noite, toma a direção das nossas vidas, é o que nós assim te oramos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto bem conhecido pela grande maioria, acredito eu. Se você nunca leu, você está tendo a oportunidade agora de ler. E aqui trata da narrativa da cura de 10 homens. 10 homens que, para o contexto judaico da época, tinham uma doença que
era provedora de desajustes socioeconômicos e familiares. Tudo isso por quê? Porque aquele que estava leproso, que se encontrava na condição de ter uma lepra, era considerado, nesse contexto, uma pessoa cerimonialmente impura. Israel, nesse contexto, era um Estado-igreja. Então, não havia legislação paralela. Por ser Israel um Estado-igreja, era uma igreja e uma lei do Estado. Portanto, a pessoa que estivesse leprosa, a pessoa que estivesse nessa condição, ela deveria ser afastada imediatamente do convívio social, do convívio familiar. Ela era colocada distante da cidade, para fora, em total isolamento. E pelos relatos da palavra de Deus, nós vemos que as cidades geralmente eram cercadas por grandes muros, com uns muros extensos, extremamente extensos, e essas pessoas elas não tinham acesso de entrada pelos portões da cidade. Ao lermos a Bíblia, nós vamos ler que depois do rei, as pessoas mais anunciadas seriam os leprosos. E quando eles se aproximavam, por alguma ocasião, logo gritavam: impuro, impuro. Ouvia-se bater de sinos, soar de sinos, anunciando ali que estava ali leprosos, pessoas que estavam sob essa condição, sob essa doença. E nesse texto, no relato de Lucas, meus irmãos, nós vemos a narrativa de 10 deles, conforme nós acabamos de ler. Nós não sabemos as suas origens étnicas, porém um, que era samaritano, ou seja, Lucas enfatiza bem por ser detalhista, samaritano e judeus não se davam, eram inimigos mortais. Nós podemos ver isso lá no livro, que foi pregado até hoje pelo nosso irmão Marco, João, capítulo 4, versículo 23, Samaria e judeus, eles não se davam, isso por um contexto bem antigo. Você pode ver lá no Primeiro Testamento. Então eles eram inimigos. E Lucas faz questão de enfatizar que o que volta era o estrangeiro, era aquele que era o samaritano. O texto diz assim no versículos 15 e 16: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Bem, no versículo 12, se você puder ir junto comigo, diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele quem? A Jesus. Ficaram a certa distância, como nós falamos anteriormente. Os leprosos eles não tinham acesso aos portões da cidade, então eles não podiam ter contato com alguém que era puro, por assim dizer. Então, se assim eles fizessem, pela lei, eles poderiam ser apedrejados. E o texto dá sequência nos versículos 13 e 14, dizendo o seguinte: e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, o que aconteceu, meus irmãos? Eram purificados. No contexto da época, a forma de se considerar alguém puro, alguém curado, alguém limpo ou livre dessa doença, dessa chaga, não era se apresentando ao médico, por assim dizer. A pessoa dotada de total autoridade que faria o exame, sendo constatado, conforme nós vemos no livro de Levítico, no capítulo 13, era o sacerdote. Era ele que ali raparia, e ele raspar com um caco de telha e verificar se de fato a pessoa foi curada. Por isso Jesus, cumprindo esse ordenamento, pede para que eles se apresentem ao sacerdote. E daí nós vemos que a legislação que imperava em Israel na época agregava todo esse contexto social, religioso e jurídico. E no versículo 15, algo me salta aos olhos,
é que Lucas ele enfatiza algo bem interessante que não pode passar despercebido. Ele diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. O que nós podemos perceber aqui, meus irmãos, é que anteriormente eles chegam a Jesus de que forma? Leprosos. Perfeito. E no caminho à apresentação dos sacerdotes, nós não sabemos aqui distância exatamente, a Bíblia não relata, mas alguns metros à frente, imagino eu, talvez eles percebem que a sua pele já estava sendo purificada, que eles estavam sendo curados. E diz o texto, na continuidade da narrativa de Lucas, no versículo 16, diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meus queridos irmãos, talvez a vida, por algum momento ou por alguma ocasião, nos apresentou talvez uma experiência como esta. Não de curarmos alguém, porque não temos poder para isso, cremos naquele que tem todo o poder, mas talvez a gente tenha fornecido ajuda, estendido a mão para alguém que estava necessitado, que estava precisando, e ao final dessa prestação de ajuda, desse estender as mãos, de ajudar a levantar, talvez aquele que recebeu a ajuda tenha dito: bem, você não fez mais do que a sua obrigação. Aquele que recebeu essa ajuda talvez foi embora sem ao menos dizer um obrigado. Mas eu convido aos irmãos, aos queridos irmãos, amada igreja, a fazer uma autoanálise nessa noite. E por que eu digo autoanálise? Porque quando nós analisamos o outro, nós somos bem críticos. Mas quando nós nos analisamos, nós temos os porquês, né? Nós somos bem melindrosos. Mas vamos olhar para o nosso coração nessa noite. Convido você a fazer essa reflexão junto comigo. Vamos nos perguntar, talvez, quantas vezes essas pessoas ingratas, essas pessoas que viraram as costas, essas pessoas que ao menos disseram obrigado ao receber algo, talvez não fomos eu e você. Não somente no nosso convívio, no nosso meio social ou no âmbito familiar, mas na nossa relação com Deus. Segundo o dicionário, o antônimo de gratidão é a ingratidão. E esse prefixo in, ele significa ausência de. Toda pessoa ingrata, meus irmãos, ela vem acompanhada em seu coração do egoísmo e da avareza. Pode reparar. Toda pessoa ingrata, ela tem avareza. Ele é avaro de amor, de afeto, de carinho, de tempo, de dedicação. É uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica. E trazendo isso para o tempo que se diz hoje, a qual nós estamos inseridos, no contexto atual de cristianismo que vivemos, que estamos inseridos, tem ocorrido com muita frequência o pensamento centrípeto. O que é isso? Eu explico. O pensamento centrípeto é aquele que sai da margem e se aproxima do centro.
Parece que a gratidão ela foi extirpada dos nossos dias. O pensamento dominante hoje, na atualidade, é o seguinte: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar um tempinho, eu também. Mas quando nós olhamos para o Evangelho genuíno de Cristo, não para esse Evangelho que vemos por aí, o Evangelho genuíno do Senhor Jesus, dos seus ensinamentos, das suas palavras, dos seus gestos, de tudo que Ele fez e representou e representa para nós, nós vemos que o pensamento dominante é o pensamento centrífugo, ou seja, totalmente oposto. O pensamento centrífugo é aquele que sai de um e alcança outro. Você pode reparar nos evangelhos, os milagres de Jesus nunca foram um fim em si mesmo. O objetivo de Jesus era demonstrar que era o Filho de Deus, o seu poder, o seu senhorio, o domínio sobre todas as coisas. Mas você pode perceber que nunca foi um fim em si mesmo. Sempre desagou no outro. Sempre alcançou o coração de outro. Sempre alcançou o próximo. Poderíamos citar aqui inúmeras passagens, mas infelizmente não teríamos tempo hábil para isso. Te convido a trazer a memória nessa noite. Qual foi a última vez que eu e você falamos um obrigado? Tivemos uma demonstração de gratidão. Demos um abraço, muito embora com todas as devidas restrições ao momento ao qual estamos passando. Não pedimos para passar, mas Deus está no controle de todas as coisas e isso vai passar logo. Nós cremos nisso. Mas qual foi a última vez que nós demos um abraço, um aperto de mão, dissemos obrigado, demos um telefonema, uma mensagem aí para os mais antenados no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Zap? Parece que aos poucos, meus irmãos, com o passar do tempo, no século 21, a gratidão ela está se perdendo. A gratidão ela está sendo eliminada. O importante é o meu umbigo e o outro para mim parece não existir. E o triste disso tudo é que quando nós olhamos para a igreja de Cristo, e igreja eu digo o nosso arraial, não a igreja Nova Vida em si, mas todas as igrejas, onde muitos levantam as mãos para o céu pedindo, rogando ao Senhor por si, mas sequer tem a compaixão de olhar para o lado e perceber que talvez ali do seu lado esteja um irmão que esteja necessitando mais que eu e você. Então qual foi o último momento que podemos resgatar da nossa memória em que demonstramos a gratidão? Alguns dizem aí, você para mim é um problema seu. Isso me faz lembrar uma história. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu descobri porque eu fiquei careca, porque eu arrancava os cabelos na hora da prova. É muito difícil, meu irmão. Para quem deseja ingressar nessa área, é complicado. Mas, com esforço, com dedicação, com Deus acima de tudo, os irmãos conseguem chegar lá. Mas isso me faz lembrar uma história muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, onde, por ser uma faculdade extremamente difícil, onde exige muita leitura e além de ser uma profissão ingrata, porque você estuda e daqui a pouco ele muda, então você tem que estar sempre se atualizando, assim como um médico. E nós ali, colegas de turma, ficávamos ali conversando nos momentos que antecediam as provas bimestrais, e ficávamos aflitos ali, agoniados, por assim dizer,
E aí, como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir obter uma nota para passar? Como é que vai vir essa prova? Meu Deus do céu! Será que a gente vai passar nesse semestre? Acho que a gente vai ficar reprovado? E aí eu olhava para o lado, sempre tem, né, irmãos? O mais inteligente da turma. Que dá raiva, né? Tira 10. Se estiver assistindo, ele sabe quem é. Meu amigo. E ele lá tranquilo, brincando, rindo. Se fosse uma coisa tranquila, normal. E eu perguntei assim para ele, falei, cara, não é possível. A gente está aqui arrancando os cabelos, cara, preocupado com essa prova desse professor aí, meu Deus do céu, pior do que um carrasco. Você está aí brincando, rindo, alegre. Não está nervoso não, preocupado com a prova? O que é isso? Como é que é isso? E ele me disse a seguinte frase: Adolfo, vocês eu não sei, mas eu estou bem. Eu tenho nota para passar. Isso me fez pensar, meus irmãos, que nós precisamos urgentemente mudarmos o pensamento egoísta. Nós precisamos resgatar a gratidão nos nossos dias. Precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos e voltados para a palavra de Deus. Precisamos de mais corações gratos. Precisamos, com a máxima urgência, mudarmos esse pensamento egocêntrico, dominante desse mundo. Precisamos fazer isso em um senso comunitário. Sempre deve haver gratidão no nosso coração, meus irmãos. Gratidão a Deus pela vida, pela família, pela igreja, pelo pastor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é e representa para as nossas vidas. Pessoas hoje em dia dizem assim, bem, eu vou fazer algo por você, mas eu já estou pensando uma forma de receber algo em troca do que eu estou fazendo. Esse é o mundo que nós estamos inseridos. Mas o Evangelho nos coloca na contramão disso tudo. Ele é contracultural. Jesus nos fornece um outro caminho, uma outra visão, uma outra forma de enxergar a vida e as pessoas. E isso, meus irmãos, é muito perigoso. Por que eu digo que é perigoso? Porque talvez sem percebermos, a gente pode trazer isso para a nossa relação com Deus. E não obstante, você liga a sua televisão, o seu rádio, e você vê coisas absurdas do tipo, olha, barganha com Deus, o Senhor vai ter que fazer. Meus irmãos, nós não estamos aqui citando o nome de igreja nenhuma, nós não somos juízes, não nos foi otorgado esse direito, mas nós estamos vendo as coisas. Não tem como não deixar de comentar isso. Coloca Deus na parede, exige dele. O barro falando para o olheiro o que tem que fazer. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é sério. Se nós não tivermos um coração grato, sem percebermos, a gente pode cair nessa armadilha satânica, meus irmãos. A gente pode adentrar por caminhos tortuosos e trazer essa atitude para o nosso relacionamento com Deus, que é o mais importante das nossas vidas. Muito embora tenhamos o nosso convívio social, o nosso convívio familiar, mas a nossa vida, a nossa relação com Deus é o que nos mantém. Precisamos resgatar a gratidão em nossos corações. Eu achei brilhante a colocação de um teólogo espanhol, não me pergunte o nome porque eu não lembro, também não sei pronunciar espanhol, mas ele diz o seguinte, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, assim como eu guardei no meu. Ele diz, se nós recuperássemos a perspectiva de ação de graça comunitária,
a vida da grande maioria dos cristãos seria sarada. E continua: a igreja que aprende a ser comunitariamente agradecida será uma igreja comunitariamente saudável. E é verdade. Olhe para o Evangelho. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Quando nós estivermos diante de uma cruz, lembre que ali era o seu lugar e o meu lugar. E Jesus, pelo seu amor incondicional, se fez maldição, assumiu a culpa, o peso do pecado e se entregou em nosso lugar. Meus irmãos, vamos pensar juntos nessa noite. Deus poderia oferecer o que havia de melhor no céu, não é verdade? Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Mas Ele olha para o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o entrega. Tudo isso por quê? Por amor. Entregando por pessoas que talvez um dia seriam ingratas. Pessoas que um dia lhe virariam as costas. Pessoas que um dia o negariam. Mas mesmo assim Ele fez. Por amor. A sua essência é o amor. E o que nós vemos nesse texto da narrativa de Lucas, a não ser uma gratidão revelada? Pensemos juntos. Se aplicássemos o contexto da nossa atualidade, pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, você que nos acompanha pela internet, pense comigo. O que tinham esses leprosos para oferecer a Jesus? A não ser a sua lepra. O que eles poderiam oferecer a Jesus em troca da sua cura? Eu respondo: nada. Não havia dinheiro, ou não haverá dinheiro no mundo que fosse suficiente, capaz de pagar o que Cristo fez por esses homens. Como não há maior expressão de amor do que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. Por isso nós devemos ter gratidão em nossos corações. A única coisa que esses homens poderiam oferecer a Cristo nesse ato de cura seria a sua gratidão, o seu agradecimento. Mas Lucas enfatiza que apenas um, lembra lá? O samaritano, o estrangeiro, o inimigo. Esse que era considerado o povo não judeu, os samaritanos, os inimigos, ele cai em si, ele tem a consciência do que havia recebido de Jesus e tomado de profunda gratidão em seu ser, mesmo não podendo oferecer nada a Cristo Jesus, mas ele oferece o que havia de melhor dentro dele. Ele havia oferecido o que estava no seu coração. O que, meu irmão? Versículos 15 e 16 vão nos dizer: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Talvez a pergunta que paire no ar nessa noite seja: bem, mas não eram 10? Não é verdade? Não foram 10? É a mesma pergunta que Jesus fez.
Essa foi a mesma indagação de Jesus no versículo 17 e 18, onde diz: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Apenas um. Apenas um tomado de profunda gratidão entre todos os outros 9. Ele reconhece o que Jesus havia feito por ele. Mas e os outros 9? Os outros 9 talvez estariam pensando: bem, fomos curados, isso que importa. Voltar para agradecer. Eu já estou curado. Já tem nota para passar. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, nós podemos afirmar categoricamente que qualquer semelhança não é mera coincidência. E isso me faz pensar. Quanto a mim, quanto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, em qual grupo nós estamos? A qual grupo pertencemos? Responda a você mesmo nessa noite. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Será que nós temos sido gratos? Talvez você possa dizer: irmão, mas eu não tenho motivos para ser grato. Tudo ao meu redor está ruim, está indo de mal a pior. Tem motivo sim. Nós estamos vivos. Nós temos uma família. Nós temos um trabalho. Nós temos amigos. Nós estamos ladeados de pessoas que nos amam, que nos querem bem. Isso é motivo para ser grato. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas com todo zelo que um pai cuida do seu filho. Isso é motivo para ser grato. Nós temos um pastor que cuida das nossas vidas. Isso é motivo para ser grato. Nós temos amigos e irmãos aqui nesse lugar. E isso é motivo para ser grato. Lições práticas que a gente pode aplicar e extrair do texto nessa noite. Em primeiro lugar, olhe somente para Cristo, o melhor e maior exemplo, pois Ele sempre fez ao bem quando estava ao seu alcance, nunca esperando nada em troca. Segundo ponto, gratidão sempre produz bênçãos. Um coração grato é um coração abençoado. Ser grato, meus irmãos, faz bem ao próximo, mas faz bem a nós mesmos. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para algo glorioso que é relatado no texto. Percebam que todos foram curados, mas apenas um, reparem bem, apenas um desfruta de algo sublime que transcendia a lepra, que transcendia a ingratidão, que transcendia isso tudo. O que teve o coração grato recebe algo que os outros não recebem. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta. Estudiosos bíblicos afirmam que algo especial é gerado dentro do coração desse homem, ganha o coração desse homem num espaço sublime, que transcende a todas as coisas, porque ele teve a compreensão de que tudo o que recebera vinha única e exclusivamente do Filho do Deus vivo.
Tanto que, segundo a narrativa de Lucas, ele volta, mas não volta de qualquer maneira, percebe? Olha o que diz o texto. Ele viu que estava curado, ele volta, mas não de qualquer forma. Como que ele volta? Diz aí para mim: louvando a Deus em alta voz. Não de qualquer maneira. Ele volta tocado de profunda gratidão por ter recebido algo que transcendia sua lepra. E isso faz com que ele volte, não de qualquer maneira, mas volte louvando a Deus vivo em alta voz. E isso só pode ser produzido por um coração grato, meus irmãos. Será que podemos ter a pretensão, talvez, de pensar ou achar que esse emprego que temos, que essa função que exercemos, que esse cargo que nós temos, são frutos apenas da capacidade que nós temos? Sim, você teve a sua parcela de contribuição, eu tive a minha parcela de contribuição, mas vamos reconhecer que, se não fosse o Senhor permitir que a cada dia nos concedesse o ar que respiramos, que levantássemos da nossa cama, nos dando força, vigor, capacidade técnica, habilidade profissional, o que seria de nós? O que eu aprendo com esse texto é que tudo, absolutamente tudo, a fonte inesgotável de todas as coisas que o ser humano precisa, está em Cristo Jesus. Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas. Você não precisa de um carro novo, de uma casa muito bela. Sim, isso é muito bom, isso faz parte, e nós não somos contra isso, de forma alguma. Que você prospere de uma forma lícita, honesta, com o suor do seu trabalho, que Deus lhe conceda graça e você conquiste, meus irmãos, mas isso não preenche um coração grato ao Senhor. Seja grato pela sua vida, seja grato pela sua família, seja grato pelos seus amigos, seja grato por esse lugar, seja grato pela vida do nosso pastor. Tudo que somos, tudo que pretendemos ser, tudo, a vida, isso tudo, meus irmãos, é um dom gratuito de Deus, é um presente para que venhamos desfrutar. E por mais motivos que nós talvez não temos para agradecer, mas nós precisamos ser gratos por todas essas coisas, porque muito embora nós não mereçamos, mas Deus, Ele nos concede mesmo assim. Isso deve gerar em nós gratidão. Isso chama-se a gloriosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Veja que esses homens chegam a Jesus leprosos, mas voltam curados. E um, tomado de profunda gratidão, sabendo que recebeu algo que transcendia aquilo tudo, volta, mas não de qualquer maneira. Ele volta louvando a Deus em alta voz, gritando literalmente. Ele reconhece que a fonte de bem-estar, de que tudo que ele necessitava na sua vida, ele encontraria no Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo com esse texto, meus irmãos? Eu aprendo que todos que vão na direção de Cristo Jesus voltam totalmente limpos, curados, restaurados e restabelecidos. Todos que caminham em direção a Cristo Jesus não voltam da mesma forma como foram. É impossível ter uma experiência viva e real com o Filho de Deus e permanecer da mesma maneira. É impossível. Isso nos toca profundamente. Ele é o único capaz de transformar as nossas vidas por completo, meus irmãos. Aleluia. Guarde isso no seu coração.
aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aonde quer que Deus te leve, gratidão gera bênçãos. Amém, glória a Deus. Gratidão gera bênçãos. Eu aprendo com esse texto, para finalizar, que a gratidão é capaz de produzir cura para as feridas da alma. Aprendo com esse texto que ser grato nos faz semelhantes a Cristo Jesus. Aprendo que ser grato nos faz ser bênção para a vida do próximo. Aprendo que ser grato nos torna pessoas melhores. Aprendo que ser grato nos faz reconhecer o grande privilégio de pertencermos ao Filho do Deus vivo. Ser grato é poder receber a grande dádiva de Deus. O mundo está aí, meus irmãos. Esse é o mundo. Mas nós não pertencemos a ele. Nós somos um povo que adora. Enquanto uns reclamam, enquanto uns murmuram, Deus nos escolheu para adorarmos. Isso é um privilégio. Por isso, vamos resgatar a gratidão em nossos corações. Nós fomos feitos povo que deve adorar ao Senhor, seu Deus. Que em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos, o Senhor possa, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua compaixão, conceder sempre a cada um de nós um coração pronto, um coração repleto de gratidão. Que Deus nos abençoe nessa noite. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã presente neste lugar. Nós te damos a honra, a glória, o louvor e a majestade que lhe é devida. Que o Senhor possa despertar, ó Deus, essa gratidão em nossos corações. Que possamos ser como este homem, ó Pai, que tomada de profunda gratidão, voltou, mas não de qualquer maneira, louvando a Deus em voz alta. Que independente das circunstâncias que a vida nos apresenta, situações diversas ou adversas, que possamos, ó Deus, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os amados irmãos do Ministério de Louvor. Pastor, se eu permitiu cantar um louvor com os irmãos, vamos ficar de pé, por gentileza, vamos louvar ao Senhor nosso Deus, em sinal de reverência ao Senhor. Expresse ao Senhor a gratidão que há no seu coração nessa noite. Você tem motivos, meu irmão, você tem motivo, minha irmã. Você está vivo, você tem uma família, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem pessoas que lhe amam. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor com essa canção, onde o salmista ele diz: guardei na tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus.